Meu nome é Jonas Hale, mas por muito tempo esse nome não significou nada. Pelas estradas poeirentas do oeste, pelas cidades onde a vida vale menos que uma garrafa de uísque barato, pelas noites frias em que a fogueira era a única companhia, eu era conhecido de um outro jeito. Alguns me chamavam de caçador, outros de criminoso. Os mais supersticiosos falavam de mim como se eu fosse um presságio, algo entre mito e maldição, mas a maioria simplesmente sussurrava: o homem da marca. Essa marca, a maldita marca, não nasceu comigo. Ela foi colocada ali, queimada na pele, selada como um aviso, como um grito silencioso dizendo ao mundo que eu não era livre, que talvez nunca fosse. Uma meia-lua torta no meu pulso esquerdo, pequena, discreta, mas capaz de fazer homens tremerem quando a viam, capaz de abrir portas e fechar todas as outras ao mesmo tempo. Eu nunca pedi para ser um pistoleiro. O sol do meio-dia ardia como brasas sobre o deserto de Pedra Vermelha quando Jonas Hale cavalgou pela última vez em direção a Riverstone. Seu cavalo, um Mustang negro chamado Sombra, avançava com passos cansados pela trilha empoeirada que cortava o vale. Jonas era um homem de aparência dura, com cerca de 40 anos, barba por fazer e olhos cor de aço que pareciam ter visto todas as misérias do mundo. Usava um chapéu marrom desgastado, um casaco de couro comprido e duas Colt 45 na cintura, armas que ele jurou nunca mais usar. No pulso esquerdo, onde a manga rasgada deixava aparecer a pele queimada pelo sol, havia uma cicatriz curiosa, uma meia-lua perfeita, como se tivesse sido marcada a ferro em brasa. Ele cobria a marca sempre que podia, mas ela estava lá, permanente, lembrando-o de quem ele havia sido. Um caçador de recompensas. Um matador. Um homem temido de Colorado ao México. Mas Jonas não queria mais ser esse homem. Riverstone apareceu no horizonte como uma miragem triste. Algumas construções de madeira desgastada, uma igreja com o sino rachado, uma taverna chamada O Último Trago e pouco mais. A rua principal era larga e vazia, coberta por poeira que o vento levantava em redemoinhos preguiçosos. Algumas pessoas olharam para o forasteiro com desconfiança e depois desviaram o olhar, como se tivessem visto algo que não deviam. Jonas desceu do cavalo em frente à taverna e amarrou Sombra no poste. Suas botas tocaram o chão com um som seco e ele ajustou o chapéu antes de empurrar as portas de vai-vém. O interior era escuro e cheirava a uísque barato e tabaco. Alguns homens jogavam cartas no canto. O barman, um sujeito gordo com avental sujo, limpava um copo olhando fixamente para o recém-chegado. "Tem um quarto disponível?" perguntou Jonas com voz rouca, a voz de quem passou semanas sem falar com ninguém. "Depende. Tem dinheiro?" respondeu o barman cuspindo no chão. Jonas jogou algumas moedas no balcão. O barman as pegou devagar, examinando cada uma, e então acenou com a cabeça. "Terceiro andar. E não queremos confusão aqui." Mas não vim trazer confusão. Mas confusão já estava a caminho. Naquela mesma tarde, enquanto Jonas tentava descansar no quarto apertado e mofado, ouviu gritos vindos da rua. Levantou-se devagar, caminhou até a janela e viu algo que fez seu sangue gelar. Um grupo de cavaleiros, 6 homens armados até os dentes, cercava uma carroça puxada por uma mula. Dentro da carroça, uma mulher de vestido simples e cabelos castanhos presos tentava proteger 2 crianças. Um dos cavaleiros, um sujeito alto de bigode grosso e cicatriz no rosto, ria enquanto apontava um rifle para ela. "Essa terra agora pertence ao Sr. Ward", gritou o homem. "Vocês têm 1 hora para sair, ou a gente tira vocês à força." Jonas fechou os olhos. Não era problema dele. Ele veio para Riverstone justamente para fugir dessas histórias. Mas então viu o rosto da mulher, o medo, o desespero, e algo dentro dele se revirou. Algo antigo, algo que ele não conseguia matar. Ele desceu as escadas devagar, empurrando as portas da taverna com as 2 mãos. O barulho fez os cavaleiros olharem. Jonas parou no meio da rua, a luz do sol batendo em suas costas.
criando uma sombra longa que se estendia até os pés dos homens. Deixem a mulher em paz, disse ele, a voz calma, mas carregada de algo perigoso. O homem do bigode virou-se completamente para ele, sorrindo. E quem diabos é você? Jonas não respondeu. Apenas ficou parado, os braços ao lado do corpo, os dedos próximos das Colts. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo derretido. Um dos cavaleiros, mais jovem, olhou para a marca no pulso de Jonas e arregalou os olhos. Chefe, é ele, o homem da marca. O sorriso do bigodudo sumiu. Ele conhecia as histórias. Todos conheciam Jonas Hale, o pistoleiro que nunca errava. O homem que matou 12 bandidos em Silver Creek sem recarregar. A lenda que se aposentou, ou assim diziam. Não queremos problemas com você, Hale, disse o bigodudo engolindo seco. Mas essa é a ordem do Sr. Ward. Não podemos voltar de mãos vazias. Então voltem e digam a ele que encontrou alguém que não tem medo de uma ordem. Os cavaleiros se entreolharam. O líder ainda hesitava, mas então fez um sinal e todos partiram em disparada, levantando uma nuvem de poeira. Jonas observou até eles desaparecerem no horizonte. Então virou-se para a mulher na carroça. Ela olhava para ele com uma mistura de gratidão e terror. Obrigada, ela sussurrou. Mas você não faz ideia do que acabou de fazer. Jonas suspirou. Ele sabia exatamente o que havia feito. Havia acabado de assinar sua própria sentença de morte em Riverstone. E o pior, a marca em seu pulso agora ardia como se estivesse sendo queimada novamente. Ele olhou para o céu, onde nuvens escuras começavam a se formar no horizonte. Uma tempestade estava chegando, e não era apenas de chuva. Naquela noite, Jonas ficou acordado em seu quarto ouvindo os sons da cidade, o vento batendo nas janelas, os cavalos relinchando, vozes baixas conspirando nos becos. Ele sabia que sua paz havia acabado antes mesmo de começar, mas uma parte dele, a parte que ele tentava sufocar, estava viva novamente. A parte que sabia lutar, a parte que nunca deveria ter deixado o deserto. E enquanto a lua crescente subia no céu, iluminando a cicatriz em seu pulso, Jonas Hale preparou suas armas. Porque homens como Ezekiel Ward não esqueciam uma afronta, e homens como Jonas nunca conseguiam realmente fugir de quem eram. O homem da marca havia voltado, e com ele vinha o sangue. O amanhecer chegou com o cheiro de fumaça. Jonas acordou com um sobressalto, já de pé antes de seus olhos se abrirem completamente. Um instinto de sobrevivência que nunca o abandonou. Pela janela embaçada do quarto, via uma coluna de fumaça negra subindo a alguns quilômetros da cidade, manchando o céu alaranjado do nascer do sol. Ele desceu correndo as escadas, quase derrubando o barman, que subia com uma bandeja de café frio. "O que está pegando fogo?" perguntou Jonas. O barman, com olhos arregalados de medo, respondeu: "A fazenda dos Byrne. Dizem que foram os homens de Ward. Eles disseram que ia acontecer." Jonas não esperou para ouvir mais. Saiu correndo para a rua, desamarrou Sombra e cavalgou em direção à fumaça. O vento batia em seu rosto, enquanto o cavalo galopava pela estrada de terra. Quanto mais se aproximava, mais o cheiro de madeira queimada e algo pior, carne, enchia suas narinas. A fazenda dos Byrne era pequena. Uma casa de madeira, um celeiro, algumas cercas para gado. Ou melhor, tinha sido. Agora era apenas ruínas fumegantes. As chamas ainda devoravam o que restava do celeiro, estalando e crepitando como risadas demoníacas. Jonas desceu do cavalo e caminhou lentamente pelo terreno devastado, procurando por sinais de vida. Foi então que ouviu um gemido fraco. Virando-se rapidamente, viu uma figura cambaleante emergindo da fumaça. Uma mulher, coberta de cinzas, o vestido rasgado e queimado, segurando o braço esquerdo que sangrava. Era a mesma mulher da carroça, mas agora seus olhos estavam vazios, em choque. Jonas correu até ela e a segurou antes que caísse. Ei, fique comigo. Onde estão as crianças?" A mulher olhou para ele,
e então lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sujo de fuligem. Ela não precisou responder. Jonas entendeu. Ele apertou os dentes, sentindo uma raiva antiga e familiar subir por sua espinha. Seu nome? Perguntou ele gentilmente, tirando seu casaco e colocando sobre os ombros dela. Clara Byrne. Ela conseguiu sussurrar tossindo. Eles chegaram no meio da noite. Disseram que era uma última chance. Meu marido tentou lutar, mas ela não terminou. Não precisava. Jonas viu os corpos, o marido e as duas crianças, parcialmente cobertos por escombros perto da entrada da casa. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A imagem dele, 20 anos atrás, diante de outra casa queimada, voltou como um fantasma. Outra mulher, outra família, a mesma impotência. Mas desta vez, tinha alguém vivo, e Jonas não ia deixar mais ninguém morrer. Ele levantou Clara nos braços e a colocou sobre sombra. Vou levar você de volta para a cidade. Tem um médico lá? Tem, ela murmurou. Doc Miller, mas ele tem medo de Ward. Todo mundo tem, disse Jonas, montando atrás dela. Mas medo não cura feridas. De volta a Riverstone, Jonas levou Clara diretamente para a casa do médico, uma construção pequena no final da rua principal. Bateu na porta com força até que um homem idoso, de cabelos brancos e óculos redondos, apareceu, ainda vestindo roupão. Dr. Miller, ela precisa de cuidados, agora. O médico hesitou ao ver Jonas, mas ao olhar para Clara, pálida e ensanguentada, abriu a porta imediatamente. Traga ela para dentro. Jonas deitou Clara na mesa de exames enquanto o médico começava a trabalhar, limpando os ferimentos e examinando queimaduras. Clara entrava e saía da consciência, murmurando nomes que Jonas presumiu serem de seus filhos. Cada murmúrio era uma facada em seu peito. Ela vai sobreviver? Perguntou Jonas. Vai, respondeu Doc Miller sem tirar os olhos do trabalho. Mas vai precisar de tempo e de paz. Ele lançou um olhar significativo para Jonas, coisa que ninguém tem aqui desde que Ezekiel Ward chegou. Conte-me sobre Ward. O médico suspirou enquanto enfaixava o braço de Clara. Ele chegou há 5 anos. Comprou as minas de prata a leste da cidade. Depois comprou terras. Depois comprou o xerife. Agora ele praticamente é dono de Riverstone. Quem não vende para ele. Bem, você já viu o que acontece. E ninguém faz nada. O que podemos fazer? Doc Miller finalmente olhou para Jonas. Somos fazendeiros, comerciantes, gente simples. Não sabemos lutar. E os poucos que tentaram... Ele não terminou, mas o silêncio disse tudo. Jonas olhou pela janela. O sol agora estava alto, iluminando a rua poeirenta, onde algumas pessoas passavam apressadas, cabeças baixas, como se o próprio ar fosse perigoso. Essa era a cidade que Ward criou, um lugar de medo. Ela pode ficar aqui? Perguntou Jonas. Pode, mas você deveria sair da cidade enquanto pode. Ward já deve saber que você salvou ela, e ele não gosta de ser desafiado. Jonas tocou a marca em seu pulso, sentindo a superfície irregular da cicatriz. Já é tarde demais para fugir. Naquela tarde, Jonas foi até a taverna. O lugar estava mais cheio que na noite anterior, mas silencioso como um túmulo. Todos olhavam para ele, alguns com admiração, outros com medo, muitos com a certeza de que ele estava morto e ainda não sabia. Ele pediu uísque e sentou-se numa mesa do canto. Estava no segundo gole, quando as portas se abriram e 3 homens entraram. Vestiam roupas caras, coletes de couro trabalhado, chapéus novos, pistoleiros profissionais. Um deles, um sujeito magro com olhos de cobra, caminhou até a mesa de Jonas. Você é Jonas Hale? Depende de quem quer saber. O homem sorriu sem humor. Meu nome é Carson. Trabalho para o Sr. Ward. Ele quer conversar com você. Não estou interessado em conversa. Não era um convite.
Carson pousou a mão sobre a Colt em sua cintura. Você vem por bem ou por mal. A escolha é sua. Jonas terminou o uísque lentamente, colocou o copo na mesa com um som seco e então se levantou. Ele era mais alto que Carson e quando se aproximou, o pistoleiro deu um passo involuntário para trás. Diga ao seu patrão que se ele quer me ver, pode vir pessoalmente. Não trabalho com intermediários. Carson apertou os dentes. Você está cometendo um erro, Hale. Ward é um covarde que manda outros fazerem seu trabalho sujo, Jonas interrompeu. Eu conheço homens como ele, e nenhum deles viveu o suficiente para contar história. O silêncio na taverna era absoluto. Até as moscas pareciam ter parado de voar. Carson olhou para seus companheiros, que já tinham as mãos sobre as armas. A tensão era tão espessa que Jonas podia senti-la na língua. Mas então Carson sorriu. Um sorriso frio e calculista. Ward disse que você era difícil. Por isso ele está disposto a fazer uma proposta. $1000 em ouro. Você pega seu cavalo e sai de Riverstone. Simples assim. Jonas deu uma risada curta e sem alegria. Diga a Ward que pode enfiar o ouro onde o sol não bate. Não saio. Carson acenou para seus homens e os três recuaram lentamente em direção à porta. Antes de sair, ele olhou para Jonas uma última vez. Você assinou sua sentença de morte, Hale. Ward vai mandar todos os pistoleiros que ele tem atrás de você. Que venham, disse Jonas simplesmente. Quando a porta se fechou, o barulho voltou à taverna. Mas todos ainda olhavam para Jonas como se ele fosse um fantasma. E talvez fosse. O fantasma de um homem que deveria ter morrido anos atrás. Mais tarde, quando Jonas voltou para ver Clara, ela estava acordada, sentada na cama com os olhos fixos na parede. Doc Miller havia saído, deixando-os sozinhos. Por que você fez isso? Ela perguntou sem olhar para ele. Por que me salvou? Jonas ficou em silêncio por um momento, porque alguém tinha que fazer. Minha família está morta. A fazenda está destruída. O que sobrou para mim? Jonas sentou-se numa cadeira perto da cama. Sobrou você, e isso já é alguma coisa. E Clara finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos de choro. Você não entende. Eu era professora, ensinava as crianças da cidade. Tinha uma vida boa. E agora? E agora você está viva, Jonas disse firmemente. E enquanto estiver viva, pode reconstruir, pode lutar, ou pode desistir. A escolha é sua. Ela o encarou por um longo momento. E você? Qual é a sua escolha? Jonas olhou para suas próprias mãos, mãos que mataram dezenas de homens, mãos marcadas por cicatrizes e sangue. Minha escolha foi feita há muito tempo. Eu sou o que sou, mas você ainda pode ser diferente. Clara balançou a cabeça lentamente. Eles vão te matar. Você sabe disso, não sabe? Vão tentar. E quando você morrer? O que acontece com Riverstone? Jonas se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a noite começava a cair, tingindo o céu de púrpura. Então vocês vão ter que aprender a lutar sozinhos. Mas enquanto dizia isso, Jonas sabia que estava mentindo. Não para Clara, mas para si mesmo. Porque no fundo ele sabia a verdade, não ia embora, não dessa vez. Dessa vez ia ficar, ia lutar, ia sangrar. E talvez, apenas talvez, ia encontrar redenção nas cinzas de Riverstone. 3 dias se passaram desde que Jonas recusou a oferta de Ward. 3 dias de silêncio pesado, como a calmaria antes de uma tempestade. Jonas passou esse tempo preparando-se. Limpou suas Colts até brilharem, comprou munição extra do ferreiro, que cobrou o triplo do preço e depois cuspiu no chão quando Jonas saiu. E mapeou mentalmente cada rua, cada beco, cada saída de Riverstone. Ele sabia que o ataque viria. Era apenas questão de tempo. Clara se recuperava lentamente sob os cuidados de Doc Miller. Ela não falava muito, passando os dias olhando pela janela com uma expressão vazia que Jonas conhecia bem. A expressão de alguém que perdeu tudo e ainda não decidiu se vale a pena continuar vivendo.
Ele a visitava todas as manhãs, levando café quente e pão fresco que comprava da padaria. Você não precisa fazer isso, ela disse numa dessas manhãs, aceitando o café com mãos trêmulas. Eu sei, respondeu Jonas, sentando-se no velho banco de madeira perto da cama. Mas faço mesmo assim. Por quê? Jonas ficou em silêncio, observando o vapor subindo da xícara. Porque há muito tempo eu não fiz quando deveria ter feito. E uma mulher morreu por causa disso. Clara o estudou com olhos atentos. Sua esposa, minha irmã. A voz de Jonas era tão baixa que Clara mal conseguiu ouvir. Ela tinha uma fazenda no Arizona. Bandidos queriam as terras dela. Eu estava longe, caçando recompensas, juntando dinheiro. Quando voltei, ele não terminou. Não precisava. Clara colocou a xícara de lado e tocou levemente a mão dele. Não foi sua culpa. Foi. Eu poderia ter estado lá. Deveria ter estado lá. E agora está tentando compensar salvando estranhos? Jonas retirou a mão gentilmente. Estou tentando ser alguém diferente do homem que deixei ela morrer. Antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Era o garoto da taverna, não tinha mais que 12 anos, ofegante e suado. Sr. Hale, são eles. Os homens de Ward. Vieram 6 pistoleiros. Estão procurando por você no saloon. Jonas se levantou imediatamente, verificando suas armas. Clara agarrou seu braço. Não vá, é isso que eles querem. Eu sei. Jonas prendeu o cinto com as Colts. Mas se eu não for, eles vão começar a matar gente inocente até eu aparecer. É assim que homens como Ward funcionam. Então você vai se entregar para morrer? Jonas olhou para ela e pela primeira vez, desde que chegara a Riverstone, sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Não, vou para lá para matar quem precisa morrer. Ele saiu antes que Clara pudesse argumentar, caminhando pela rua principal com passos medidos. O sol estava a pino, criando sombras duras sob as varandas dos prédios. As ruas estavam desertas. Todos tinham se escondido quando os pistoleiros chegaram. Apenas o vento soprava, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Jonas parou diante das portas do salão. Podia ouvir vozes lá dentro, risadas altas e forçadas. Eles queriam que ele soubesse que estavam esperando. Queriam que ele sentisse medo. Mas Jonas Hale tinha passado da idade de sentir medo. Ele empurrou as portas e entrou. O salão estava parcialmente destruído. Mesas viradas, garrafas quebradas no chão, o espelho atrás do bar despedaçado. E no centro de tudo, 6 homens. Pistoleiros profissionais, pelos trajes e postura. 2 estavam no balcão, 3 espalhados pela sala e 1, o líder, presumiu Jonas, sentado numa cadeira no meio do salão, as botas sobre uma mesa tombada. Era um homem enorme, com mais de 2 metros de altura, ombros largos como um touro, barba negra e olhos pequenos que estudavam Jonas com diversão cruel. Ele usava 2 cintos de balas cruzados no peito e uma Winchester descansava em seu colo. Então você é o famoso Jonas Hale, disse o homem com voz grave como trovão. Esperava alguém maior, mais impressionante. Jonas não respondeu. Apenas observava, calculando ângulos, distâncias, coberturas. Havia um pilar de madeira à sua esquerda. Uma mesa virada à direita. A porta dos fundos estava bloqueada por 2 pistoleiros, 6 contra 1. Ele já enfrentara piores probabilidades. Meu nome é Brock Madigan, continuou o gigante. Talvez tenha ouvido falar de mim. Matei 23 homens em duelos. Trabalhei para governadores, barões do gado, até um general do exército. E agora trabalho para o Sr. Ward. Ele cuspiu no chão. E Ward quer você morto. Então por que ainda estamos conversando? Perguntou Jonas calmamente. Brock riu, uma risada profunda que fez as tábuas do chão vibrarem. Porque o Ward me deu 2 opções. Primeira, eu te mato e recebo $500. Segunda, eu te contrato para trabalhar com ele e recebo 1.000. Ele se inclinou para a frente. Então o que diz, Hale? Quer ganhar dinheiro fácil? Ward controla 3 cidades. Poderia usar um homem com sua reputação.
Jonas caminhou lentamente até o bar, seus passos ecoando no silêncio tenso. Pegou uma garrafa de uísque que havia sobrevivido à destruição, retirou a rolha com os dentes e tomou um longo gole. Então colocou a garrafa de volta no balcão e encarou Brock. Diga a Ward que ele pode pegar sua oferta e... Jonas não terminou a frase. Apenas deixou sua mão direita cair rapidamente para a Colt. Mas Brock estava esperando por isso. Ele jogou a mesa para frente, criando uma barreira, e rolou para o lado enquanto sacava seu próprio revólver. O tiro de Jonas acertou a madeira, lascas explodindo no ar. Os outros 5 pistoleiros reagiram instantaneamente. O inferno começou. Jonas se jogou atrás do pilar, enquanto balas assobiavam ao seu redor, arrancando pedaços de madeira e fazendo garrafas explodirem. Ele disparou 2 vezes, acertando um dos pistoleiros no peito. O homem caiu para trás, derrubando uma cadeira. 5 restantes. Jonas rolou até a mesa virada, recarregando enquanto se movia. 2 pistoleiros avançaram, atirando freneticamente. Jonas esperou até ouvir os cliques das câmaras vazias e então se levantou, disparando 3 vezes. 2 tiros acertaram. Um no ombro, outro na garganta. O homem do ombro gritou e caiu. O da garganta apenas desabou silenciosamente. 3 restantes. Mas Brock não era um pistoleiro comum. Ele usou a confusão para se posicionar atrás do bar, Winchester apontada. Quando Jonas se expôs por 1 segundo, Brock disparou. A bala pegou Jonas de raspão no braço esquerdo, rasgando o casaco e arrancando um jato de sangue. Jonas sentiu a dor explodir, mas não parou. Mergulhou para trás de outra mesa, respirando pesadamente. O braço ardia como se tivesse sido marcado com ferro em brasa, como sua cicatriz de anos atrás. "Você é rápido!" gritou Brock, rindo. Mas não rápido o suficiente. Os 2 pistoleiros restantes se separaram tentando flanquear Jonas. Ele precisava agir rápido. Com a mão ensanguentada, pegou uma garrafa quebrada do chão e a jogou para o lado oposto. O som de vidro quebrando fez um dos pistoleiros virar e atirar reflexivamente. Jonas usou essa distração para se levantar e disparar. 2 balas, 2 mortes. Os corpos caíram quase simultaneamente. Um restante, Brock. O salão ficou em silêncio mortal, exceto pela respiração pesada dos 2 homens. Jonas se reposicionou lentamente, tentando ignorar a dor no braço. Podia ouvir Brock se movendo atrás do bar, tentando um ângulo melhor. "Você matou 5 dos meus homens", disse Brock, a voz ainda calma. "Impressionante, mas eu sou diferente deles, Hale. Eu sou o melhor." "Segundo melhor", respondeu Jonas. E então ele fez algo inesperado. Atirou no grande espelho atrás do bar, o único pedaço que ainda estava intacto. Quando o espelho explodiu em 1000 fragmentos, Brock instintivamente olhou para cima. Foi o suficiente. Jonas se levantou com ambas as Colts apontadas. Brock se virou, Winchester subindo. Por uma fração de segundo, os 2 homens se encararam. 2 predadores, 2 matadores, 2 homens que viveram pela arma e esperavam morrer por ela. 2 tiros ecoaram simultaneamente. O tiro de Brock passou tão perto da cabeça de Jonas que ele sentiu o calor da bala. Mas os tiros de Jonas, ambos, encontraram seu alvo. Um no peito, outro no coração. Brock Madigan, o homem que matara 23 em duelos, ficou parado por um momento, olhos arregalados em surpresa. Então caiu de joelhos e tombou para frente, morto antes de tocar o chão. Jonas abaixou as armas, o corpo tremendo de adrenalina. O salão estava destruído, coberto de sangue e corpos. Ele olhou para seu braço ferido. Não era profundo, mas sangrava bastante. Teria que cuidar disso, mas primeiro tinha algo a fazer. Ele caminhou até o corpo de Brock e revirou os bolsos até encontrar o que procurava. Uma carta lacrada com o selo de Ezekiel Ward. Jonas a abriu e leu. "Madigan, traga-me a cabeça de Hale, ou não volte. Se ele aceitar trabalhar para mim, mate-o de qualquer forma. Não confio em homens com consciência. E.W.
Jonas amassou a carta e a jogou sobre o cadáver. Então saiu do salão, cambaleando levemente pela perda de sangue. Do lado de fora, toda a cidade havia saído para ver. Dezenas de pessoas alinhadas nas calçadas, olhando para ele em silêncio absoluto. Jonas podia sentir seus olhares. Admiração, medo, esperança, pavor, tudo misturado. Clara estava lá também, apoiada em Doc Miller. Quando viu Jonas ensanguentado, mas vivo, seus olhos se encheram de lágrimas. Jonas caminhou até eles, segurando o braço ferido. Doc, vai precisar costurar isso. Meu Deus, murmurou o médico. Você matou todos? Todos que tentaram me matar, corrigiu Jonas. Um homem idoso se aproximou. O dono da loja geral reconheceu Jonas. Ele tirou o chapéu respeitosamente. Senhor Hale, o que você fez hoje? Ninguém nunca ousou enfrentar os homens de Ward assim. Não fiz por vocês, disse Jonas brutalmente. Fiz porque não tinha escolha. Mas você nos deu esperança, disse o homem. Pela primeira vez em anos, temos esperança. Jonas olhou para os rostos ao seu redor. Pessoas simples, assustadas, oprimidas. Então olhou para Clara, que o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Esperança não vale nada se vocês não lutarem por ela, disse Jonas para a multidão. Hoje eu lutei. Amanhã talvez outro grupo venha. E depois outro. Até que um dia eu não estarei aqui. E aí, vocês vão se esconder de novo? O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, lentamente, as pessoas começaram a se dispersar, voltando para suas casas e lojas. Mas Jonas viu algo diferente em seus olhos. Não era mais apenas medo, era algo mais perigoso. Esperança misturada com incerteza. Doc Miller levou Jonas de volta para seu consultório e começou a tratar o ferimento. Clara insistiu em ficar, observando enquanto o médico limpava a ferida e preparava agulha e linha. Vai doer, avisou Doc Miller. Sempre dói, respondeu Jonas e mordeu um pedaço de couro enquanto o médico começava a costurar. Enquanto a agulha entrava e saía de sua carne, Jonas fechou os olhos e deixou sua mente vagar. Para outro tempo, outro lugar. Para o dia em que recebeu a marca em seu pulso, a marca que o definia, que o assombrava, que o transformou no homem que era. E pela primeira vez em 20 anos, Jonas se perguntou, será que a marca era uma maldição? Ou um destino que ele sempre deveria ter abraçado? A noite caiu sobre Riverstone como um manto negro, trazendo consigo o frio cortante do deserto. Jonas estava sentado no pequeno quarto acima da taverna, olhando pela janela para a rua vazia. Seu braço estava enfaixado e doía como o inferno, mas ele já tinha sentido piores dores. Dores físicas eram fáceis de suportar. As outras, essas nunca cicatrizavam completamente. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Instintivamente, sua mão foi para a Colt sobre a mesa. Sou eu, disse a voz de Clara do outro lado. Jonas relaxou e abriu a porta. Clara entrou carregando uma bandeja com sopa quente e pão. Ela ainda estava pálida, os olhos inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação nova em sua postura. Trouxe comida, ela disse simplesmente colocando a bandeja sobre a mesa. Doc Miller disse que você precisa manter as forças. Não precisava se incomodar. Eu sei. Ela se sentou na única cadeira do quarto. Mas você salvou minha vida 2 vezes. Acho que uma sopa é o mínimo. Jonas pegou a tigela e começou a comer em silêncio. A sopa estava boa, simples, mas temperada com cuidado. Clara o observava com uma intensidade que o deixava desconfortável. Pode perguntar, disse Jonas finalmente. Eu sei que quer. A marca no seu pulso. Clara começou hesitante. Como você conseguiu? Jonas parou de comer e colocou a tigela de lado. Ficou em silêncio por tanto tempo que Clara pensou que ele não fosse responder. Então, ele começou a falar a voz baixa e distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa.
eu tinha 18 anos. Trabalhava num rancho no Texas, ganhando alguns trocados para ajudar minha família. Minha irmã, Sarah, era 5 anos mais velha que eu. Ela cuidava da gente depois que nossos pais morreram de febre. Era forte, inteligente, bonita, tinha pretendentes fazendo fila. Jonas tocou inconscientemente a cicatriz no pulso. Um deles era um homem chamado Caleb Thorne. Rico, charmoso, respeitado. Sarah se casou com ele quando eu tinha 17. Parecia o final feliz que ela merecia. Sua voz ficou mais dura. Mas Caleb tinha segredos. Ele era líder de um bando de ladrões que assaltava diligências e bancos. Usava sua reputação como homem de negócios para esconder o que realmente era. Clara escutava em silêncio absoluto, sem ousar interromper. Quando Sarah descobriu a verdade, ela ameaçou denunciá-lo. E Caleb? Jonas fechou os olhos. Caleb a matou. Fez parecer um acidente, uma queda de cavalo. Mas eu sabia a verdade. Eu vi as marcas no pescoço dela. Eu sabia. O que você fez? O que qualquer irmão faria? Fui atrás dele. Jonas abriu os olhos e Clara viu algo terrível neles. Uma escuridão antiga e profunda. Caleb tinha 7 homens com ele, escondidos num acampamento nas montanhas. Eu tinha 18 anos, uma pistola velha e nada a perder. Você os matou? Todos. A palavra saiu como uma sentença de morte. Um por um, levei 3 dias. No final, só restava Caleb. Encontrei ele tentando fugir para o México. Lutamos. Ele era bom, mas eu era movido por algo que ele nunca teve: justiça verdadeira. Jonas levantou o pulso, mostrando a cicatriz da meia-lua. Antes de morrer, Caleb conseguiu me marcar com seu ferro em brasa, o símbolo do bando dele, uma meia-lua. Ele disse que eu ia carregar essa marca para o resto da vida, que eu sempre seria um assassino, não importa quantos homens maus eu matasse. Então, eu atirei nele. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Clara olhava para Jonas com uma mistura de horror e compreensão. Depois disso, virei caçador de recompensas. Jonas continuou. Fiquei bom nisso, muito bom. A marca se tornou minha assinatura. As pessoas começaram a contar histórias. O homem da marca nunca perde. O homem da marca não tem piedade. Virei uma lenda, um monstro. Ele olhou para Clara. E Caleb estava certo. Não importa quantos bandidos eu matei, nunca deixei de ser um assassino. Clara se levantou e caminhou até ele. Para surpresa de Jonas, ela pegou sua mão e traçou suavemente a cicatriz com os dedos. Você não é um monstro, ela disse firmemente. Monstros não salvam pessoas. Monstros não sentem remorso. Você é apenas um homem que fez coisas terríveis por razões certas. E isso não te torna mal. Torna você humano. Jonas retirou a mão gentilmente. Você não me conhece o suficiente para dizer isso. Talvez, mas eu sei o que vi. Vi você arriscar sua vida por estranhos. Vi você enfrentar 6 pistoleiros sozinho quando poderia ter fugido. Vi você. Sua voz falhou. Vi você me dar uma razão para continuar viva quando tudo que eu queria era morrer. Antes que Jonas pudesse responder, ouviram gritos vindos da rua. Ambos correram para a janela e viram um cavaleiro entrando na cidade em disparada, gritando algo que não conseguiam entender. O cavalo parou em frente à taverna e o homem, um fazendeiro local que Jonas reconheceu vagamente, desceu cambaleante. Jonas e Clara desceram correndo. Uma pequena multidão já havia se formado ao redor do homem, que estava coberto de sangue e poeira. O que aconteceu? Perguntou Jonas. O fazendeiro, um homem de uns 50 anos chamado Miller, sem parentesco com o médico, estava quase em pânico. Ward, ele levou minha filha, diz que é um recado para você. O sangue de Jonas gelou. Explique, devagar. Miller tentou controlar a respiração. Eles chegaram na minha fazenda ao anoitecer, uns 10 homens. Disseram que era uma mensagem para o homem da marca, que cada dia que você ficar em Riverstone, Ward vai pegar alguém. Hoje foi minha Annie. Amanhã será outra pessoa.
até você se entregar ou sair da cidade. Um murmúrio passou pela multidão. Jonas viu medo nos olhos das pessoas, mas também algo mais escuro, ressentimento, como se de alguma forma fosse culpa dele. Onde Ward está mantendo ela? Perguntou Jonas. Na mansão dele, 5 quilômetros ao norte. É uma fortaleza, Hale. Tem uns 20 homens guardando o lugar. Você não pode. Quantos anos tem sua filha? 16. Miller segurou o braço de Jonas com desespero. Por favor, ela é tudo que me resta. Minha esposa morreu no parto. Annie é minha vida inteira. Jonas olhou para Clara, que balançou a cabeça levemente, um aviso silencioso. Então olhou para as pessoas ao redor, seus rostos iluminados por lanternas, uma mistura de esperança e medo e algo perigosamente próximo de acusação. Eu vou buscá-la, disse Jonas finalmente. É suicídio, exclamou Doc Miller, que havia chegado ao ouvir a comoção. Ward quer que você faça exatamente isso. É uma armadilha. Eu sei. Jonas caminhou de volta para a taverna. Mas se eu não for, ele vai continuar pegando pessoas. E, eventualmente, uma delas vai morrer. Não posso deixar isso acontecer. A Clara o seguiu escada acima. Jonas, espere. O médico está certo. Se você for sozinho, vai morrer. Provavelmente. Jonas começou a reunir suas armas, verificando cada revólver, cada cartucho. Então, por que fazer isso? Jonas parou e olhou para ela. Porque se eu fugir agora, Caleb estava certo. Eu sou apenas um assassino. Mas se eu lutar, mesmo que eu morra, pelo menos morro como um homem, não como um monstro. Isso é loucura. Talvez. Jonas prendeu o cinturão com as Colts, mas é a única loucura que faz sentido. Ele desceu novamente, encontrando Miller esperando. Dê-me até o amanhecer. Se eu não voltar com sua filha até então... Jonas não terminou, não precisava. Mas quando se virou para ir até seu cavalo, encontrou algo inesperado. 5 homens estavam parados na rua, todos armados. O ferreiro, o dono da loja geral, 2 fazendeiros e, surpreendentemente, o barman da taverna. O que vocês estão fazendo? O perguntou Jonas. O ferreiro, um homem grande e forte chamado Tom, deu um passo à frente. Vamos com você. Não, isso não é... Durante anos a gente se escondeu, Tom interrompeu. Deixamos Ward fazer o que quisesse. Tomou nossas terras, matou nosso povo, queimou nossas casas e a gente não fez nada. Ele cuspiu no chão. Mas hoje você mostrou que é possível lutar, que eles podem sangrar como qualquer um. E se você vai morrer lutando, então a gente vai morrer com você. Jonas olhou para os 5 homens. Não eram pistoleiros. Eram apenas pessoas comuns, assustadas, mas determinadas. Provavelmente morreriam nos primeiros 5 minutos de confronto. Mas havia coragem em seus olhos. E coragem, Jonas sabia, valia mais que habilidade às vezes. Algum de vocês sabe atirar? Perguntou ele. Eu caço coelhos, disse um dos fazendeiros. Eu atirei num ladrão uma vez, errei, admitiu o outro. Jonas quase riu. Quase. Então, vamos ter que mudar isso. Tom, vai até sua forja e me traz todo o prego, arame e pólvora que tiver. Você, apontou para o dono da loja geral, preciso de óleo, trapos e garrafas. E vocês 2, olhou para os fazendeiros, vão até o estábulo e preparem 6 cavalos, rápidos se possível. O que você está planejando? Perguntou Clara. Jonas finalmente sorriu, um sorriso frio e perigoso. 20 homens é muita gente para enfrentar de frente. Então não vamos enfrentar de frente. Vamos dar a Ward um gostinho do próprio remédio. Enquanto os homens corriam para executar as ordens, Jonas olhou para o céu noturno. A lua estava crescente, quase cheia, mas não completamente, como a cicatriz em seu pulso, como sua própria alma. Ele tocou a marca, sentindo a pele áspera sob seus dedos. Caleb, murmurou para o vento. Onde quer que esteja, espero que esteja vendo isso, porque vou provar que você estava errado. Eu não sou o monstro que você disse que eu era, mas no fundo de seu coração, uma voz sussurrava o contrário. E Jonas sabia que antes do amanhecer, teria que descobrir qual voz estava certa.
A mansão de Ezekiel Ward ficava no topo de uma colina árida, cercada por rochas e cactos gigantes que pareciam sentinelas silenciosas na escuridão. A construção era impressionante para os padrões da região. 2 andares de pedra e madeira, varandas amplas, janelas com vidro verdadeiro importado do leste. Era o tipo de casa que gritava poder e dinheiro, construída com o sangue e suor de pessoas como as que Jonas agora liderava. Jonas e seus 6 voluntários estavam escondidos atrás de uma formação rochosa a cerca de 200 metros da mansão. Eram 2 horas da manhã e a lua lançava uma luz prateada sobre tudo, tornando as sombras mais profundas e os riscos mais altos. "Contem os guardas", sussurrou Jonas. Tom, o ferreiro, tinha os melhores olhos do grupo. Ele observou por vários minutos antes de responder. "Vejo 4 na varanda da frente, 2 nas laterais, provavelmente mais dentro. 10 no mínimo", calculou Jonas. "Talvez 15. As probabilidades melhoraram." "Melhoraram?" O barman, um sujeito nervoso chamado Pete, praticamente engasgou. "Ainda são 3 contra 1. Já enfrentei piores." Jonas verificou suas armas pela 10ª vez. Além das 2 Colts, ele agora carregava um rifle Winchester que Tom havia fornecido e uma faca de caça na bota. "Vocês se lembram do plano?" Os homens acenaram, mas Jonas podia ver o medo em seus olhos. Bom, medo mantinha você vivo. Era a confiança excessiva que matava. "Tom, você e Jake", Jonas apontou para um dos fazendeiros, "vão para o lado leste. Esperem meu sinal. Quando virem as chamas, comecem a atirar. Não para acertar, apenas para fazer barulho e manter eles ocupados." "E se eles atirarem de volta?" perguntou Jake, voz trêmula. "Se mantenham abaixados e continuem se movendo. Não fiquem no mesmo lugar por mais de 10 segundos." Jonas virou-se para os outros. "Pete e Samuel", o dono da loja geral, "vocês fazem o mesmo do lado oeste. O objetivo não é matar ninguém, é criar caos. E nós?" perguntou o último fazendeiro, um homem magro chamado Dutch. "Você e eu vamos pela frente." Jonas puxou 4 garrafas cheias de óleo com trapos enfiados no gargalo, bombas caseiras. "Quando o caos começar, entramos. Você me cobre enquanto eu procuro a garota. E se a gente não encontrar ela, vamos encontrar." Jonas não permitiu dúvida em sua voz. "Ward a quer como isca. Ela vai estar num lugar visível." Ele distribuiu as garrafas entre os pares. Depois verificou a munição mais uma vez. 60 balas nas 2 Colts, 20 no rifle. Teria que ser suficiente. "Última chance para voltar", disse Jonas, olhando cada homem nos olhos. "Se alguém quiser ir embora, não vou julgar. Isso que vamos fazer é perigoso. Muito provavelmente nem todos voltaremos vivos." Silêncio. Então Tom cuspiu no chão. "Já passei toda a minha vida com medo de Ward. Prefiro morrer em pé do que viver de joelhos." Os outros murmuraram concordância. Jonas sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Não de si mesmo, mas dessas pessoas comuns que encontraram coragem quando mais importava. "Então vamos acabar com isso." Eles se separaram silenciosamente, movendo-se pelas sombras como fantasmas. Jonas e Dutch se aproximaram pela frente usando as rochas como cobertura. Quanto mais perto chegavam, mais Jonas podia ver os detalhes da mansão. As janelas iluminadas, as sombras dos guardas se movendo, o som de risadas embriagadas vindas de dentro. Ward estava confiante. Achava que Jonas não seria louco o suficiente para atacar diretamente. Ia aprender que Jonas Hale era exatamente esse tipo de louco. Eles chegaram a 50 metros da casa. Jonas acendeu um fósforo e tocou o trapo da primeira garrafa. A chama subiu rapidamente. Ele esperou 3 segundos. Depois atirou a garrafa em direção à varanda leste. A garrafa voou em um arco perfeito. Bateu na madeira e explodiu em chamas. O óleo se espalhou rapidamente, criando um muro de fogo que fez os 2 guardas daquele lado gritarem e recuarem. Imediatamente, tiros começaram a ecoar dos 2 lados da mansão.
Tom e Jake a leste, Pete e Samuel a oeste, criando um barulho infernal. Os guardas entraram em pânico, não sabendo de onde vinham os ataques ou quantos atacantes havia. Agora! Jonas gritou para Dutch e ambos correram em direção à porta da frente. 2 guardas viraram suas armas para eles. Jonas disparou em movimento, 2 balas rápidas. Um guarda caiu. O outro conseguiu atirar, a bala passando tão perto de Jonas que rasgou sua manga. Dutch disparou seu rifle desajeitadamente, errando por metros, mas o barulho foi suficiente para fazer o guarda se abaixar. Jonas não errou o segundo tiro. Eles alcançaram a porta principal. Jonas chutou com toda a força e a porta explodiu para dentro. O hall de entrada era luxuoso. Candelabros, tapetes importados, móveis de mogno e 3 homens armados descendo as escadas. Jonas jogou-se para o lado, rolando atrás de um sofá, enquanto balas destruíam o ar onde ele estava 1 segundo antes. Dutch ficou congelado na porta, olhos arregalados de terror. Um dos guardas apontou para ele. "Dutch, abaixa!" Jonas gritou. O fazendeiro se jogou no chão no último segundo. A bala acertou a porta atrás dele. Jonas se levantou do sofá e disparou 3 vezes. 2 guardas caíram. O terceiro correu para um corredor lateral. "Você está bem?" Jonas perguntou, ajudando Dutch a se levantar. Eu quase morri." Mas não morreu. Agora procure o porão. Celeiros e fortificações sempre têm celas embaixo. Jonas empurrou o rifle nos braços trêmulos de Dutch. "Qualquer um que não seja a garota, você atira. Entendido?" Dutch acenou e desapareceu pelo corredor. Jonas subiu as escadas correndo, 2 degraus por vez. O segundo andar tinha um longo corredor com várias portas. Ele podia ouvir gritos e tiros lá fora. O plano estava funcionando, mantendo a maioria dos guardas ocupados. Mas quanto tempo isso duraria? Jonas chutou a primeira porta, um quarto vazio. A segunda porta, outro quarto vazio, mas com sinais de ocupação recente. A terceira, trancada. Jonas deu um passo atrás e chutou com força. A tranca quebrou e a porta se abriu. Dentro, amarrada a uma cadeira, estava uma garota de cabelos loiros e olhos azuis, arregalados de medo. Tinha um pano amarrado na boca. Annie Miller. Jonas entrou rapidamente tirando a mordaça. "Seu pai me mandou. Vou te tirar daqui." "Você é o homem da marca?" Ela sussurrou, olhando para o pulso dele. "Sou, e preciso que você confie em mim." Jonas cortou as cordas com sua faca. "Consegue andar?" "Acho que sim." Mas quando ela tentou se levantar, suas pernas cederam. Horas amarrada, haviam cortado a circulação. Jonas a pegou nos braços. Ela era leve, pesando pouco mais que um saco de farinha. "Segure firme em mim." Ele saiu do quarto e começou a descer as escadas. Estava na metade do caminho quando ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. "Indo a algum lugar, Sr. Hale?" No final da escada, bloqueando a saída, estava um homem que Jonas nunca tinha visto pessoalmente, mas reconheceu imediatamente pelas descrições. Ezekiel Ward era um homem de meia idade, cabelos grisalhos penteados para trás, bigode bem aparado, vestindo um terno caro mesmo no meio da noite. Tinha olhos de cobra, frios, calculistas, cruéis, e apontava um revólver diretamente para Jonas. "Coloque a garota no chão", ordenou Ward calmamente. "Lentamente." Jonas obedeceu, descendo o resto das escadas e colocando Annie gentilmente no chão. Ela se agarrou à sua perna, tremendo. "Você é mais estúpido do que eu pensava", continuou Ward, mantendo a arma firme. "Atacar minha casa com meia dúzia de fazendeiros? Foi patético. Funcionou, não foi?" Jonas manteve as mãos longe de suas coats. "Entrei, achei a garota. E agora vai morrer." Ward sorriu friamente. "Mas antes quero que saiba algo. Eu conheci seu cunhado, Caleb Thorne. Fizemos negócios juntos anos atrás. Ele me contou sobre você, sobre como você matou todo o bando dele, como você se tornou o famoso Homem da Marca." Ele riu. "Caleb dizia que você era um monstro, fingindo ser homem.
Acho que ele estava certo. Caleb está morto, disse Jonas, simplesmente. Em breve você estará também. Confiante até o fim, Ward ajustou a mira. Adeus, Sr. Hale. O dedo de Ward começou a apertar o gatilho. E então, uma explosão abalou a casa inteira. Tom e os outros não estavam apenas atirando para fazer barulho. Eles tinham encontrado o depósito de pólvora de Ward e jogado uma das bombas de óleo lá dentro. A explosão destruiu metade do primeiro andar, fazendo a casa tremer em suas fundações. Ward perdeu o equilíbrio por um segundo. Foi suficiente. Jonas sacou suas Colts em um movimento que era pura memória muscular, puro instinto, pura habilidade desenvolvida em 1000 duelos. 2 tiros ecoaram simultaneamente, os de Jonas e o de Ward. A bala de Ward passou pelo ombro de Jonas, rasgando carne e músculo. Jonas gritou de dor, mas manteve a mira. Suas 2 balas acertaram Ward, uma no estômago, outra no peito. Ezekiel Ward, o homem que aterrorizou Riverstone por 5 anos, cambaleou para trás, o revólver caindo de sua mão. Ele olhou para Jonas com uma expressão de surpresa genuína. Você realmente é um monstro, sussurrou Ward, e então caiu, morto antes de tocar o chão. Jonas também caiu de joelhos, segurando o ombro ensanguentado. Podia ouvir gritos lá fora diminuindo. Com Ward morto e a casa em chamas, os guardas estavam fugindo. Annie se arrastou até ele. Você está bem? Vou ficar. Jonas forçou um sorriso. Mas precisamos sair. A casa vai desabar. E com a ajuda de Annie, Jonas conseguiu se levantar. Eles saíram cambaleando pela porta principal, onde encontraram Tom e os outros. Todos estavam vivos. Milagrosamente, ninguém tinha morrido. Tom tinha um ferimento superficial no braço. Pete estava coberto de fuligem. Mas estavam vivos e vitoriosos. Eles observaram de uma distância segura, enquanto a mansão de Ezekiel Ward era consumida pelas chamas. O símbolo de sua tirania finalmente sendo destruído. Conseguimos, murmurou Tom, quase sem acreditar. Realmente conseguimos. Jonas não respondeu. Apenas observou as chamas dançarem contra o céu noturno, refletindo nos rostos das pessoas ao seu redor. Pessoas comuns que fizeram algo extraordinário. E pela primeira vez em muito tempo, Jonas Hale sentiu algo parecido com esperança. Mas ele sabia que isso não acabara. Ward estava morto, mas tinha aliados, parceiros de negócios, outros homens poderosos que não gostariam que um pistoleiro aposentado destruísse sua ordem estabelecida. A guerra estava apenas começando. O amanhecer encontrou Jonas sentado na cadeira do médico mais uma vez, mordendo um pedaço de couro enquanto Doc Miller removia a bala do seu ombro. Era a segunda vez em menos de uma semana que ele estava naquela mesa, e Jonas começava a achar que o médico deveria cobrar por um pacote de tratamentos. Você precisa parar de levar tiros, resmungou o Doc Miller, trabalhando com mãos firmes, mas cansadas. Não sou milagreiro. Vou tentar, respondeu Jonas entre dentes cerrados, quando o médico puxou a bala com uma pinça. Fora do consultório, Riverstone estava acordando para uma nova realidade. A notícia da morte de Ward se espalhou como fogo na pradaria. Algumas pessoas comemoravam discretamente, outras ficaram em silêncio, ainda processando que o tirano que controlou suas vidas por 5 anos estava finalmente morto. E algumas, as que haviam se beneficiado da proteção de Ward, olhavam para Jonas com uma mistura de medo e ressentimento. Clara chegou ao consultório carregando uma trouxa de roupas limpas. Ela ainda estava ferida, mas insistia em se manter útil. Quando viu o estado de Jonas, sangue por todo lado, o ombro aberto, seu rosto empalideceu. Meu Deus, já viu pior, disse Doc Miller, começando a costurar. Mas ele precisa descansar, pelo menos 3 dias. Não tenho 3 dias, retrucou Jonas. Por quê? Ward está morto. Os guardas fugiram. Pelo que sei, você finalmente conseguiu a paz que veio procurar. Jonas e Clara trocaram um olhar. Ambos sabiam que o médico estava errado. Ward tinha sócios,
disse Jonas. Homens poderosos em Silver Creek e Tombstone. Quando descobrirem o que aconteceu, eles vão mandar mais pistoleiros, completou Clara. E mais, até matarem Jonas ou destruírem Riverstone completamente. Doc Miller parou de costurar por um momento, absorvendo as palavras. Então, você está dizendo que tudo isso foi inútil? Que ainda estamos condenados? Não, Jonas falou firme, mas preciso sair de Riverstone, pelo menos por um tempo. Deixá-los pensar que eu fugi. Quando os próximos pistoleiros chegarem, não vão encontrar ninguém para matar. E a cidade? Perguntou Clara. O que acontece conosco? Vocês se organizam, elegem um xerife de verdade, formam uma milícia, mostram que não são mais as mesmas pessoas que se curvavam para Ward. Jonas olhou pela janela para a rua, onde algumas pessoas começavam suas atividades diárias. Eu dei a vocês uma chance, uma abertura. O resto depende de vocês. Mas nós não sabemos lutar, protestou o médico. Aprenderão. Tom e os outros que foram comigo ontem podem ensinar. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser suficiente para fazer os próximos pensarem 2 vezes antes de atacar. Doc Miller terminou a costura em silêncio e enfaixou o ombro. Você vai voltar? Perguntou finalmente. Jonas não respondeu imediatamente. Ele pensou em todas as cidades que havia deixado para trás ao longo dos anos. Todos os lugares onde ele havia lutado, sangrado, matado, e então seguido em frente, deixando apenas memórias e lendas em seu rastro. Não sei, admitiu. Clara o ajudou a colocar uma camisa limpa, cuidadosa, para não machucar o ombro ferido. Seus dedos tocaram brevemente a marca em seu pulso, traçando a cicatriz da meia-lua. Seu cunhado estava errado, sabe? Ela disse suavemente. Você não é um monstro. É só um homem tentando fazer o que é certo do único jeito que sabe. Talvez, disse Jonas, ou talvez eu seja as 2 coisas. Mais tarde, naquele dia, Jonas preparou sombra para a viagem. Verificou as sacolas, os suprimentos, as armas. Várias pessoas vieram se despedir. Tom, que apertou sua mão com força e agradeceu por mostrar que era possível lutar. Miller, que chorou abertamente enquanto agradecia por salvar Annie. Até Pete, o barman nervoso, que ofereceu uma garrafa de uísque para a estrada. Jonas estava apertando as correias da cela quando ouviu cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Instintivamente, sua mão foi para a Colt. Mas então viu que não eram pistoleiros. Eram fazendeiros e comerciantes de cidades vizinhas, atraídos pela notícia da morte de Ward. Um homem idoso de barba branca desceu do cavalo principal. Usava um distintivo de delegado no peito. Você é Jonas Hale? Perguntou ele. Sou. Meu nome é Marshall James Cooper. Vim de Silver Creek quando soube o que aconteceu aqui. Ele olhou ao redor, vendo os sinais de violência recente, janelas quebradas, manchas de sangue ainda visíveis na rua, a fumaça distante da mansão queimada. Ward era procurado em 3 territórios: roubo, extorsão, assassinato. Nunca tínhamos provas suficientes para prendê-lo. Ele não vai mais ser um problema, disse Jonas simplesmente. O Marshal estudou Jonas por um longo momento. Eu deveria te prender. Você matou um homem e pelo menos 1 de seus capangas. Deveria. Mas não vou. Cooper cuspiu no chão. Ward era um câncer. Você fez um favor para todos nós. Ainda assim, tem pessoas poderosas que vão querer vingança. Pessoas que ganhavam dinheiro com os negócios de Ward. Por isso estou saindo. Inteligente. Mas antes de ir, Cooper tirou algo do bolso do casaco. Tem alguém que quer falar com você. Para a surpresa de Jonas, do meio do grupo de cavaleiros, emergiu uma mulher. Cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo, vestida de preto. Havia algo familiar nela. Sr. Hale, ela disse com voz firme, meu nome é Elizabeth Thorne. Jonas sentiu seu sangue gelar. Thorne, o sobrenome de Caleb. Antes que diga qualquer coisa, ela continuou, quero que saiba que eu sei o que meu filho fez. Sei que ele matou sua irmã.
Sei que ele era um homem mau. Ela respirou fundo. E sei que você fez o que qualquer irmão teria feito. Jonas não sabia o que dizer. Durante 20 anos, ele carregou a culpa de matar Caleb. Não porque Caleb não merecesse morrer, mas porque ele era, afinal, o filho de alguém. Eu vim aqui pessoalmente para te dizer algo. Elizabeth continuou. Caleb te marcou naquele dia. Te disse que você sempre seria um assassino, mas ele estava errado. Ela pegou a mão de Jonas e segurou com firmeza. Você é um protetor, um guardião, e essa marca, ela tocou a cicatriz, não é uma maldição, é um símbolo de que você sobreviveu, que você venceu. Lágrimas inesperadas queimaram os olhos de Jonas. Seu filho. Meu filho morreu há muito tempo. O homem que você matou era um monstro usando o corpo dele. Elizabeth soltou sua mão. Vá em paz, Jonas Hale. E saiba que pelo menos uma mãe te agradece por trazer justiça ao mundo. Ela voltou para seu cavalo e partiu, deixando Jonas em silêncio completo. Marshall Cooper colocou uma mão no ombro bom de Jonas. Ward tinha contatos em Chicago. Um homem chamado Silas Black é o tipo de sujeito que contrata exércitos inteiros de pistoleiros. Meu conselho, vá para o México, mude de nome, tente recomeçar de verdade. E se eu não quiser me esconder? Cooper sorriu tristamente. Então você é mais corajoso ou mais estúpido do que eu pensava. Provavelmente ambos. Ele montou seu cavalo. Boa sorte, Hale. Algo me diz que você vai precisar. Quando o Marshall e seu grupo partiram, Jonas ficou sozinho com Sombra. Ou quase sozinho. Clara havia se aproximado silenciosamente. Você vai mesmo embora? Ela perguntou. Preciso. Poderia ficar. Ajudar a reconstruir. Ser parte de algo bom. Jonas balançou a cabeça. Homens como eu não constroem. Apenas destruímos. Isso não é verdade e você sabe. Clara segurou seu braço. Você salvou essa cidade, salvou a mim. Deu esperança para pessoas que tinham desistido. Isso não é destruição. Clara. Jonas lutou para encontrar as palavras certas. Eu sou um homem marcado, não apenas pelo pulso, mas por tudo que fiz, todas as vidas que tirei. Se eu ficar, só vou trazer mais violência, mais morte. Você merece melhor que isso. E você não merece uma chance de ser feliz? Jonas olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez desde que se conheceram. Viu uma mulher que perdeu tudo, mas encontrou força para continuar. Viu bondade e coragem e algo mais. Algo que o assustava mais que qualquer pistoleiro. Ele viu possibilidade. Talvez, ele disse suavemente, mas não agora. Não aqui. Não enquanto pessoas como Silas Black existirem. Clara segurou o rosto dele com ambas as mãos. Então prometa que vai voltar. Quando isso acabar, se acabar, prometa que vai considerar ficar. Jonas queria prometer. Queria dizer que sim, que voltaria. Que eles teriam uma chance. Mas ele havia feito promessas antes e as havia quebrado. Prometeu a Sarah que sempre estaria lá para ela. Prometeu a si mesmo que largaria a vida de pistoleiro. Promessas eram perigosas para homens como ele. Mas quando olhou nos olhos de Clara, viu algo que o fez querer tentar. Apenas uma vez mais. Eu prometo que vou tentar, disse ele finalmente. Não era a promessa que ela queria, mas era a única que ele podia dar honestamente. Clara acenou, as lágrimas correndo livremente agora. Então vá, ela sussurrou. E volte vivo, Jonas Hale. Porque Riverstone vai precisar de você. Eu vou precisar de você. Jonas montou Sombra, ajustando o chapéu. Olhou uma última vez para a cidade, para as pessoas se reunindo na rua, reconstruindo o que Ward havia quebrado. Para Tom e os outros, agora heróis locais. Para Doc Miller, na porta de seu consultório. Para Clara, parada sozinha, observando-o partir. Vamos, Sombra, Jonas murmurou, tocando levemente os flancos do cavalo. Eles partiram ao trote, depois ao galope, deixando Riverstone para trás em uma nuvem de poeira. Jonas não olhou para trás. Nunca olhava. Mas desta vez, uma parte dele queria.
Ele cavalgou por horas, colocando distância entre ele e a cidade. O sol subia no céu, implacável e quente. O deserto se estendia em todas as direções, vasto e vazio. Jonas pensou no que o marshal havia dito. México, novo nome, nova vida. Era tentador. Deus era tentador. Mas então pensou em Silas Black, em mais pistoleiros vindo para Riverstone, em Clara tendo que defender a cidade sozinha, e Jonas percebeu algo. Ele não podia fugir. Não dessa vez, porque pela primeira vez em 20 anos, ele tinha algo mais valioso que sua própria vida. Ele tinha um propósito. Jonas puxou as rédeas, parando sombra. O cavalo relinchou, confuso. Eles estavam a quilômetros de Riverstone agora, mas não o suficiente. Nunca seria suficiente. Mudança de planos, velho amigo, disse Jonas, virando o cavalo. Não vamos para o México, vamos para Chicago. Porque se Silas Black queria Jonas Hale morto, então Jonas ia facilitar as coisas para ele. Ia levar a luta até ele. E desta vez, um deles não sairia vivo. Jonas Hale cavalgou em direção ao leste, rumo a Chicago, rumo ao confronto final. O sol batia em suas costas, projetando uma longa sombra à sua frente. A sombra de um homem que finalmente aceitou o que sempre foi. Não um monstro, não um herói. Apenas um pistoleiro fazendo o que sabia fazer melhor, proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. E se isso significava mergulhar no coração da escuridão, então que assim fosse. A marca em seu pulso queimava sob o sol. Mas pela primeira vez, Jonas não tentou cobri-la. Deixou-a exposta, visível, desafiadora, porque ele era o homem da marca. E estava na hora de todo mundo lembrar o que isso significava. Chicago era tudo que o deserto não era, úmido, barulhento, apinhado de gente. Jonas chegou depois de 2 semanas de cavalgada implacável, cruzando planícies, montanhas e rios. Sombra estava exausto e Jonas não estava muito melhor, mas ele não tinha tempo para descanso. A cidade fervilhava com vida, carruagens nas ruas pavimentadas, vendedores gritando suas mercadorias, fábricas expelindo fumaça negra para o céu cinzento. Era um mundo diferente do oeste selvagem que Jonas conhecia, mas a violência, ele sabia, era a mesma em todos os lugares. Jonas vendeu sombra a um estábulo respeitável. Doeu fazer isso, mas um cavalo do oeste seria muito conspícuo nas ruas de Chicago. Ele comprou roupas mais adequadas para a cidade. Um casaco escuro, calças de lã, chapéu mais discreto. Mas manteve suas Colts escondidas sob o casaco. Encontrar informações sobre Silas Black não foi difícil. O nome era sussurrado em tavernas e becos, com uma mistura de reverência e terror. Black era o rei do submundo de Chicago. Controlava cassinos, bordéis, docas e, mais importante, tinha uma rede de assassinos profissionais que trabalhavam para ele por todo o país. Jonas passou 3 dias observando, aprendendo. Descobriu que Black operava de um clube exclusivo chamado O Corvo Negro, no distrito rico da cidade. O lugar era uma fortaleza, guardas na porta, mais dentro, e Black raramente aparecia em público. Mas Jonas não precisava que Black aparecesse. Ele ia até ele. Na 4ª noite, Jonas vestiu seu melhor traje e caminhou direto até a porta do Corvo Negro. 2 guardas enormes o bloquearam. "Clube é privado", disse um deles. "Apenas membros." Jonas abriu seu casaco lentamente, mostrando as Colts. "Diga a Silas Black que Jonas Hale está aqui para vê-lo. Ele vai querer saber." Os guardas se entreolharam. Um deles entrou rapidamente no clube. 5 minutos se passaram. Então a porta se abriu e um homem magro de terno caro apareceu. "Senhor Hale", disse ele com um sorriso fino. "O Sr. Black está curioso sobre sua visita. Por favor, siga-me. Mas as armas ficam aqui." "As armas vão comigo", disse Jonas firmemente. "Ou eu vou embora." O homem hesitou, depois acenou. "Muito bem. Mas se fizer qualquer movimento suspeito, terá 20 pistolas apontadas para você." "Entendido." Jonas foi levado através do clube, um lugar opulento com lustres de cristal,
tapetes persas, mesas de jogo, onde homens ricos apostavam fortunas. Todos pararam para olhar quando ele passou, sentindo a energia perigosa que emanava dele. Eles subiram uma escada para o segundo andar, depois por um corredor até uma porta dupla de mogno. O homem bateu 2 vezes. "Entre", disse uma voz do outro lado. O escritório de Silas Black era do tamanho de algumas casas em Riverstone. Estantes de livros cobriam as paredes. Uma lareira crepitava, e atrás de uma mesa enorme sentava-se o próprio Silas Black. Era um homem surpreendentemente pequeno, não mais que 1,60 m, com cabelos pretos penteados para trás, óculos de armação dourada e mãos pequenas e cuidadas. Parecia mais um banqueiro que um chefe do crime. Mas Jonas viu seus olhos, frios, calculistas, mortos, e soube que a aparência era enganosa. "Jonas Hale", disse Black, sua voz suave como seda. A lenda em pessoa. "Sente-se, por favor." Jonas não se sentou. Ficou de pé, tenso, pronto. Black sorriu. "Direto ao ponto, então. Admiro isso. Você veio por causa de Ezekiel Ward, presumo?" "Vim te dizer que deixe Riverstone em paz." "Ah." Black juntou as mãos como se estivesse em oração. "Veja, isso apresenta um problema. Ward me devia uma quantia considerável de dinheiro. Quando ele morreu, esse débito passou para quem quer que controle seus ativos agora. No caso, a cidade de Riverstone. A cidade não tem nada a ver com os negócios de Ward." "Talvez não, mas negócios são negócios, Sr. Hale." Black se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. "O Ward me devia $50 mil. Eu esperaria receber esse valor, com juros, naturalmente. E se a cidade não pagar? Então eu mando meus homens para coletar de outras formas, terras, propriedades, vidas, se necessário." Black virou-se para Jonas. "Mas você já sabia disso. É por isso que veio. Para me matar, presumo?" Jonas não respondeu. Sua mão se moveu 1 centímetro mais perto da Colt. "Antes de fazer algo precipitado", Black continuou calmamente, "considere isto. Se você me matar, minha organização não desaparece. Meus homens simplesmente escolherão um novo líder. E esse líder, para provar que é forte, precisará fazer um exemplo. Riverstone será o exemplo. Então, o que você sugere? Uma proposta de negócios." Black voltou para sua mesa e abriu uma gaveta, tirando um envelope gordo. Dentro está uma quantia generosa, $20 mil. "Pegue e desapareça. Deixe Riverstone para seu destino. Continue sendo a lenda, vivendo de cidade em cidade, fazendo o que faz de melhor." Jonas olhou para o envelope. Era mais dinheiro do que ele tinha visto em anos. Dinheiro suficiente para ir ao México, comprar uma fazenda, viver confortavelmente pelo resto da vida. Tudo o que ele sempre quis. Ele pensou em Clara, em Tom, em todas as pessoas de Riverstone que finalmente encontraram coragem para lutar. Pessoas que acreditaram nele. E pensou em Sarah, sua irmã, que morreu porque ele não estava lá. "Não", disse Jonas simplesmente. Black suspirou. "Pensei que diria isso. Uma pena." Ele bateu palmas 2 vezes. As portas se abriram e 8 homens entraram, todos armados, todos apontando para Jonas. Ele estava cercado. "Sabe o que eu admiro em você, Sr. Hale?" disse Black, sentando-se novamente. "Sua consistência. Você sempre escolhe o caminho difícil. O caminho honroso. É admirável e patético." Ele acenou para os pistoleiros. "Matem-no." O tempo desacelerou. Jonas viu tudo em uma fração de segundo. Os 8 homens, suas posições, os ângulos de tiro, as coberturas disponíveis. A mesa grande, a estante de livros, a janela atrás de Black. Não havia como vencer. 8 contra 1, em um espaço confinado. Mas Jonas Hale não venceu tantas lutas sendo sensato. Ele venceu sendo impossível de prever. Ele sacou ambas as Colts e não atirou nos pistoleiros. Atirou no lustre acima deles. As correntes se partiram e o lustre enorme caiu.
esmagando 2 homens e causando caos. Vidro e cristal explodiram. Jonas mergulhou atrás da mesa enquanto balas destroçavam o ar. Ele rolou, veio por baixo da mesa disparando. 3 tiros. 2 homens caíram, 5 restantes. Jonas chutou a mesa, jogando-a para frente, criando uma barreira improvisada. Balas acertaram a madeira, lascas voando. Ele contou mentalmente, 6 tiros em cada Colt. Já disparou 5. 7 balas restantes. 5 homens. Preciso fazer cada tiro contar. Ele se levantou rapidamente, disparou 2 vezes, depois se abaixou. Um homem gritou e caiu. 4 restantes. 5 balas. Os pistoleiros estavam se reorganizando, flanqueando. Jonas precisava se mover. Ele correu para a estante de livros, usando-a como cobertura. Balas destruíram livros de couro, penas de papel voando como neve. Jonas esperou. Ouviu passos se aproximando. Quando o primeiro pistoleiro apareceu, ele disparou a queima-roupa. 3 restantes. 3 balas. Perfeito. Mas então Jonas ouviu um clique terrível, a câmara vazia de uma de suas Colts. Ele tinha contado errado. 2 balas restantes, 3 homens. Os pistoleiros perceberam sua hesitação e avançaram. Jonas jogou a Colt vazia no rosto de um deles, fazendo-o tropeçar. Depois, sacou sua faca de caça e, em um movimento fluido, a arremessou. A faca girou no ar e acertou o segundo pistoleiro na garganta. Ele caiu engasgando, 2 restantes, 2 balas, e um estava se recuperando do golpe. Jonas correu direto para o pistoleiro que ele havia acertado com a Colt, usando o corpo do homem como escudo humano, enquanto o último pistoleiro atirava freneticamente. As balas acertaram o corpo, respingando sangue. Jonas empurrou o corpo morto para a frente, derrubando o último pistoleiro. Então apontou sua última Colt e disparou. Clique, câmara vazia. O pistoleiro sorriu, levantando sua arma. Acabou, lenda. Um tiro ecoou. O pistoleiro caiu morto. Jonas virou-se rapidamente. Na porta, segurando um rifle fumegante, estava Marshal James Cooper. Cooper! Jonas mal podia acreditar. Achei que poderia precisar de ajuda, disse o Marshal, entrando e verificando os corpos. Segui você desde Riverstone. Descobri que Black tinha contatos com autoridades corruptas. Precisava de evidências antes de agir oficialmente. Acho que acabei de conseguir. Ele olhou ao redor para a carnificina. Embora seu método seja um pouco mais direto que o meu. Jonas começou a recarregar suas Colts, as mãos tremendo levemente de adrenalina. E Black? Ambos olharam para a mesa. Silas Black estava encolhido atrás dela, o rosto pálido de terror. Todo o seu ar de superioridade havia evaporado. Ele era apenas um homem pequeno e assustado. Silas Black, disse Cooper oficialmente. Você está preso por conspiração, extorsão, assassinato e traição. Tenho mandados de 3 estados. Black tentou argumentar, ameaçar, subornar, mas sua era havia terminado. Enquanto Cooper prendia Black, Jonas caminhou até a janela, olhando para Chicago lá embaixo. Uma cidade cheia de pessoas, cada uma com suas próprias lutas, seus próprios demônios. Ele pensou em Riverstone, na promessa que fez a Clara. Cooper, disse Jonas, aquela dívida que Black mencionou será anulada, respondeu o Marshal. Com Black preso, todos seus contratos são inválidos. Riverstone está livre. Jonas sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Livre. Depois de 20 anos carregando culpa, raiva, violência, talvez ele também pudesse ser livre. Tem uma coisa que preciso saber, disse Cooper, algemas tilintando enquanto prendia Black. Por que você faz isso? Arrisca sua vida por pessoas que você mal conhece? Jonas tocou a cicatriz em seu pulso. Porque alguém precisa. E porque há muito tempo ninguém arriscou a vida pela minha irmã quando ela precisava. Cooper acenou lentamente, compreendendo. Você é um homem bom, Hale, mesmo que não acredite nisso. Sou um pistoleiro, corrigiu Jonas, mas talvez possa ser algo mais também. Eles deixaram o Corvo Negro com Black algemado.
Do lado de fora, uma multidão havia se formado. Notícias de um tiroteio no clube do chefe do crime mais poderoso de Chicago se espalhavam rápido. Mas Jonas não ficou para as perguntas. Ele desapareceu na noite de Chicago, apenas mais uma sombra entre milhares. E começou a longa jornada de volta para casa, para Riverstone, para Clara. 3 meses se passaram desde que Jonas deixou Chicago. Ele cavalgou devagar dessa vez, sem urgência, apenas aproveitando as paisagens mutáveis das cidades industriais do leste, passando pelas grandes planícies, até o deserto familiar do oeste. Comprou um novo cavalo, um palomino jovem que ele chamou de Aurora, porque sua pelagem dourada brilhava como o amanhecer. Não era sombra e nunca seria, mas era um bom companheiro. Jonas parou em várias cidades ao longo do caminho. Em algumas, ajudou quando necessário, um xerife precisando de reforços contra ladrões de banco, um fazendeiro sendo extorquido. Mas ele não ficava, nunca ficava, até agora. Riverstone apareceu no horizonte numa tarde dourada de outono. E Jonas quase não reconheceu a cidade. Havia novas construções, casas, lojas, até uma escola pequena. As ruas pareciam mais limpas, mais organizadas. E as pessoas caminhavam com suas cabeças erguidas. Jonas cavalgou devagar pela rua principal. Algumas pessoas o reconheceram e pararam, olhando com uma mistura de surpresa e alegria. Tom saiu correndo de sua forja. "Hallie, você voltou!" Outros se juntaram. Pete da taverna, Doc Miller, fazendeiros que Jonas havia conhecido. Todos querendo apertar sua mão, contar as novidades. "Elegemos um xerife novo", disse Tom orgulhosamente. "Um dos nossos. Homem justo. Construímos uma escola", acrescentou Doc Miller. "Tem 23 alunos agora. E ninguém nos incomoda", disse Pete. "Quando pistoleiros chegam procurando confusão, a gente mostra que não somos mais uma cidade fácil. A maioria vai embora sem disparar um tiro." Jonas escutou tudo com um sorriso pequeno. Eles haviam feito isso. Pegaram a chance que ele deu e transformaram em algo real. "E Clara?", ele perguntou finalmente. Os rostos ao redor ficaram mais sérios. Doc Miller apontou para a escola. "Ela é a professora agora. Está lá dentro." Jonas desceu de Aurora e caminhou em direção à escola. Era uma construção simples de madeira, mas nova e bem cuidada. Ele podia ouvir vozes infantis cantando do lado de dentro. Esperou até o canto terminar. Então bateu na porta. "Entre!", chamou a voz de Clara. Jonas abriu a porta. A sala era cheia de crianças sentadas em bancos, todas olhando para ele com curiosidade. E na frente, segurando um livro, estava Clara. Ela estava diferente, mais forte, mais confiante. Seu cabelo estava mais curto, preso de forma prática. Usava um vestido simples, mas limpo. E quando seus olhos encontraram os de Jonas, todo o mundo pareceu parar. "Crianças", ela disse com voz levemente trêmula, "esse é o Sr. Hale. Ele é um velho amigo. Por favor, leiam o capítulo 3 enquanto eu falo com ele." Clara saiu e Jonas a seguiu até a lateral da escola, onde havia alguns bancos sob uma árvore jovem que alguém havia plantado. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, apenas olhando um para o outro. "Você voltou", Clara finalmente disse. "Prometi que tentaria. Achei que, quando os meses passaram, achei que tinha mudado de ideia." Jonas balançou a cabeça. "Tive que resolver algumas coisas, garantir que ninguém mais viesse atrás de Riverstone. Levou mais tempo do que esperava." "E agora?", Clara perguntou suavemente. "Está resolvido?" "Está. Silas Black está preso. Ward está morto. Não haverá mais pistoleiros, mais extorsões. Riverstone está livre." Clara sentou-se no banco e Jonas se juntou a ela. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. "Vejo que a cidade prosperou", disse Jonas. "Vocês fizeram um trabalho incrível. Nós tentamos fazer o que você nos mostrou, que vale a pena lutar, que podemos ser fortes juntos." Ela olhou para ele. "Mas não foi fácil. Teve noites em que eu queria desistir.
Momentos em que o medo quase venceu. Mas não venceu. Não, porque eu lembrava de você, de como você lutou mesmo quando as chances eram impossíveis. E pensava, se um homem sozinho pode fazer tanta diferença, imagine o que todos nós podemos fazer juntos. Jonas tocou a marca em seu pulso, traçando a cicatriz familiar. Passei 20 anos definido por essa marca, por quem eu era, o que eu fiz. Achei que era uma maldição, uma sentença perpétua. E agora? Agora acho que era apenas uma cicatriz. Real, permanente, mas só uma cicatriz. Não define quem eu sou, apenas de onde eu vim.